Olá, amigos. Gostaria de retomar esse assunto. Tive um retorno de alguns amigos em off às minhas redes sociais, e eles pedindo para que eu retomasse esse assunto, falando um pouquinho mais do meu testemunho a respeito dessa minha vivência com o meu pai, mais especificamente como foi para mim vivenciar o alcoolismo dele. Começo dizendo para você que vive essa realidade, e eu sei o quanto é cansativo. É muito cansativo. Porque quando a gente começa a ter esperança, achando que aquela pessoa vai sair, vai conseguir, porque ela passou 3 dias sem se drogar, porque o álcool é uma droga, de repente essa pessoa do nada volta novamente a beber. É muito cansativo. Eu quero dar o meu testemunho aqui, quantas vezes eu trabalhando, às vezes até distante, às vezes até viajando, as pessoas me ligavam: André, venha, venha urgente que seu pai está aqui quebrando a casa. Ele não morava comigo, ele morava sozinho, mas eu já tinha dado o meu telefone aos vizinhos para qualquer coisa. Está aqui xingando todo mundo, venha, venha aqui, porque senão vão chamar a polícia. E lá ia eu, desesperado. Tenho amigos no meu trabalho que sabem que viveu isso comigo, e eu saía desesperado, cego. Quantas vezes até naquela ânsia até podia até debater o carro. Quantas vezes eu peguei a minha moto, estava em casa, deitado, dormindo, e uma pessoa ligava para mim: André, seu pai já sabia. Ou ele tá para morrer, ou ele tá para matar alguém, porque realmente o álcool ele transforma. Meu pai teve alguns problemas psíquicos quando jovem, se recuperou. Ele foi até internado um tempo, mas ele se recuperou. Mas quando ele bebia, parece que voltava. Então meu pai ele ficava descontrolado. Tem gente que bebe e vai dormir, era o meu sonho. Quando eu via, eu tinha um tio que, quando ele, gente boa, quando ele bebia, ele ficava super alegre, mas da alegria de uma festa, de um momento, ele ia lá, deitava, no outro dia acordava. Não. Meu pai ficava agressivo. Era uma pessoa que eu não conhecia. Meu pai sempre foi uma pessoa muito pacata, da paz, da conciliação, mas quando ele bebia, ele se transformava um bicho, em uma outra espécie de pessoa que eu, como criança, como adolescente, eu não reconhecia. Era muito triste, era muito cansativo sair de onde eu estava, isso já adulto, para ir lá resolver algum problema. E outra coisa, além de cansativo, é muito vergonhoso. É muito vergonhoso você chegar, todo mundo olhando para você, você chegar lá, bota dentro do banheiro, limpa, às vezes a casa toda aberta, gente dentro de casa. Realmente é muito cansativo. Esse sentimento, eu quero repetir o que eu disse no primeiro vídeo. Esse sentimento de raiva, depois eu vi que não era raiva, era indignação, como diz o Padre Fábio. Aprendi isso com ele, por isso que eu quero repartir com vocês. A gente fica indignado, como é que essa pessoa não acorda, como é que essa pessoa não quer viver, como é que essa pessoa não consegue. Mas ninguém dá aquilo que não tem, foi uma coisa que eu aprendi na minha vida. Ninguém dá aquilo que não tem. Ele não teve isso na infância. Procure saber a história do seu pai, a história da pessoa que vive o alcoolismo. Com certeza, junto a essa história, tem uma infância, muitas vezes, uma adolescência muito difícil. Meu pai ele foi abandonado ainda bebê. Ele foi abandonado pela mãe e pela avó. Só nisso aí você já imagina. Por isso que às vezes eu quando criança, eu dizia: pai, eu te amo. Ele reconhecia esse amor, mas ele não sabia transmitir esse amor. Ele dizia que não tinha família, e eu olhava para ele assim e dizia: e eu sou o que, meu pai? Assim, na minha cabecinha. Eu, minha irmã, rodeado lá, chorando, muitas vezes abraçado ele. Ele dizia: eu não tenho família, eu não tenho família. Ele nunca superou. Se você é a pessoa que vive o alcoolismo, se perdoe e perdoe. Porque perdoar é uma ótima forma de recomeçar. Meu pai nunca se perdoou. Eu posso dizer que ele levou essa dor, dessa rejeição, ele levou com ele. Eu espero que a misericórdia de Deus o abrace
e pelo amor e pelo sofrimento que ele viveu aqui, que Deus dê a ele a salvação. Eu sonho com isso. Santa Mônica rezou mais de 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. 30 anos rezando, dia e noite. Ele era um homem devasso. Ele era um homem que vivia muito inteligente, muito intelectual, mas que vivia o mundo. E depois que ele se converteu, ele se tornou um grande exemplo de homem, de pessoa, de intelectual. Hoje é doutor da igreja. A vida não termina aqui agora. A vida continua na eternidade. Eu digo uma coisa que assusta muitas pessoas. Dia dos Pais está se aproximando e algumas pessoas me perguntam assim: André, você queria seu pai vivo? Eu dou uma resposta, eu considero sincera, mas que ainda assusta muitas pessoas. Eu digo assim: se for o meu pai, aquele que eu conheço, daquela forma, eu prefiro que ele esteja onde ele está. Porque não só pelo trabalho que ele deu a todos nós, não, essa questão de trabalho, nós não vamos carregar a nossa cruz, não por isso, mas pela própria falta de amor que ele tinha sobre ele mesmo. Ele era uma pessoa muito amargurada. Então eu espero que nos braços dos céus, onde ele estiver, eu espero que a alma dele esteja mais aberta, esteja mais, de alguma forma, mais animada. Porque ele vivia... Não estou dizendo que meu pai não era uma pessoa feliz, ao contrário, quem conhecia meu pai, ele era um comediante, ele brincava o tempo todo. Mas bastava ele se encontrar sozinho com ele mesmo, ele era uma outra pessoa. Ele sozinho, e maior parte do tempo, ele convivia sozinho com ele mesmo. Quando ele bebia, ele era uma outra pessoa. Ele normal, ele era uma das pessoas, a gente chama aqui de amigueiro. Era uma das pessoas mais amigueiras que eu já conheci. Meu pai era muito alegre, contava piada o tempo todo, quando ele estava são. Quando ele era são, todo mundo queria estar perto dele, porque logo saía uma piada, era muito... Mas, como diz a canção, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Onde a gente não podia ir dentro dele, nem ele mesmo sabia ir, ele tinha uma amargura muito grande. E aí a bebida fazia o quê? Só despertava aquilo que ele tinha de pior dentro dele. Mas Santa Mônica rezou 30 anos, mais de 30 anos, não sei exatamente o tempo, mas foram muitos anos. E eu continuei rezando e continuo rezando até hoje pelo meu pai. Ele não conseguiu, como eu disse, eu posso dizer que ele faleceu alcoólatra. Ainda hoje eu rezo pela alma dele. Eu quero encerrar dizendo a você que não desista. Pode ser que ele esteja vivenciando hoje, na vida eterna, uma vida de pleno gozo. Deus tenha o perdoado, eu não sei, não posso falar, não posso julgar. Nós não podemos julgar nem aqueles que estão aqui, nem aqueles que estão lá. Nós não sabemos. A Bíblia disse que os mistérios só serão revelados quando a gente estiver face a face com Deus. Então, mesmo com tantos pecados que eu sei da vida do meu pai, ele não era uma pessoa santa, nunca foi, mas eu acredito na misericórdia de Deus e que ela seja feita. Nunca desista de quem você ama. Esse é mais um relato meu, pessoal, sobre o cansaço, sobre a vontade de desistir, sobre a indignação, sobre as orações. E mesmo não tendo visto o meu pai sóbrio, eu faria tudo novamente, porque foi a missão que Deus me deu. Fez parte da minha vocação, fez parte do meu crescimento. Muitas vezes Deus permite que essas coisas aconteçam na vida da gente, é para que a gente cresça, é para que a gente entenda que o mundo é muito mais que o nosso ego. O mundo, ele precisa muito de nós. Se a gente quer o bem, que a gente seja o bem, que a gente faça o bem. E muitas vezes começa dentro de casa, dentro dessas realidades tão difíceis. Que Deus te abençoe e te guarde.